Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com mais um Booktuber. É isso aí. E antes da leitura, clica no like, inscreve-se no canal. Compartilha, comenta, mostra para o mundo digital que nosso assunto é importante. E vamos lá, da desvalorização da imaginação à fantástica transcendental, um texto de Camila Freitas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Resumo. O presente artigo se dedica às noções de imagem e de imaginação, a partir da teoria do imaginário de Gilbert Durand. O trabalho discute a desvalorização mencionada pelo autor sobre esses dois termos no âmbito do pensamento filosófico ocidental. Tal desvalorização é central para o antropólogo francês e sua crítica, legitimando o conteúdo das imagens simbólicas sob a forma. Ao longo do texto, abordamos o trajeto antropológico do imaginário, que nos leva até a função fantástica transcendental, a partir da qual tecemos algumas considerações. Sobre a imaginação. Assumir a imaginação como faculdade intrínseca à existência humana e por meio da qual há a possibilidade de agir criativamente sobre o humano, permite reconhecer o relevante papel que ela desempenha nas experiências cotidianas individuais e coletivas. Apesar do incontestável potencial transformador, movente e transgressor que lhe é inerente, enquanto conceito, a imaginação possui uma complexa genealogia com raízes na metafísica e ontologia grega clássica, na teologia e na mitologia religiosa. A relação da imaginação com a humanidade há tempos é narrada pelos mitos prometeico e adâmico. No primeiro, grego, a imaginação instaura um erro e uma transgressão. No segundo, bíblico, também apresenta dualismo, porém, entre o bem e o mal. Como destaca Kearney sobre a tradição judaico-cristã, foi a imaginação que instigou Adão a desejar o conhecimento que lhe era proibido. O termo hebraico, yetzer, relativo à imaginação, é empregado nesse contexto a fim de expressar a motivação criativa do homem para imitar a criação divina. A compreensão bíblica do termo em discussão possui claramente um fundo ético atrelado ao devir. Em Platão, no âmbito mimético, a imaginação é concebida como imaginação da verdade, sombra das formas e meras cópias do mundo visível. Para Aristóteles, por um lado, é a imaginação que nos apresenta as imagens, ainda como atividade reprodutiva e imitativa. Contudo, o filósofo pondera que o pensamento não é imagem em si, mas que este não existe sem ela. Além disso, ao colocar a interrogação sobre a imaginação, confere à experiência sensível o discernimento entre verdadeiro e falso, uma vez que imagens nos aparecem também quando fechamos os olhos. Aristóteles afirma que a imaginação não é percepção sensível. É evidente
a partir disto, pois a percepção sensível é ou uma potência, como a visão, ou uma atividade, como o ato de ver. Mas algo pode aparecer para nós, mesmo quando nenhuma delas subsiste, como por exemplo as coisas em sonhos. Além disso, as coisas sensíveis estão sempre presentes, mas não a imaginação. Pelo entendimento aristotélico, a imaginação estabelece o movimento entre a razão e a experiência perceptiva sensível. Ainda na trilha da tradição grega, dois termos merecem destaques: fantasia e eikasia, os quais, explica Braga, correspondem à capacidade de produzir imagens mentais, isto é, fantasmata e eikones. O autor empresta de Platão o esclarecimento que distingue os dois últimos termos: a técnica de criar imagens corretas e adequadas das coisas, os eikones, e a técnica de criar imagens inventadas de coisas que podem até não existir, que é fantasmata. Enquanto eikones está para o ser, fantasmata está para o não ser, ou ainda para o vir a ser. De modo que o primeiro corresponde às imagens verdadeiras, confiáveis, e o segundo termo às imagens que induzem erros. Reside nessa concepção platônica das imagens um paradoxo apontado por Braga. As imagens seriam, então, algo real, representando algo irreal, e a fantasia seria a capacidade de criar ilusões inexistentes. Como lembram Kearney, Braga e Durand, do século XVII ao século XX, o descrédito quanto à função imaginativa foi tamanho, sendo muitas vezes qualificada como a louca da casa, a doença da alma, ou acusada de deixar sob ameaça a racionalização. E não é à toa que a ação de imaginar algo esteve da antiguidade à modernidade associada às funções representativa e criativa, à noção pluralista e ainda à condição analógica. Tais observações evidenciam 4 significados conferidos ao termo imaginação, segundo Kearney. 1. Capacidade de evocar objetos ausentes que existem em outro lugar, sem confundir esses objetos ausentes com coisas presentes aqui, agora. 2. A construção e o uso de formas materiais e figuras, como pinturas, estátuas, fotografias, etc., para representar coisas reais, de alguma forma irreal. 3. A projeção ficcional de coisas inexistentes, como os sonhos ou narrativas literárias. 4. A capacidade de consciência humana de ficar fascinada por ilusões, confundindo o que é real com o que é irreal. Associada às mudanças paradigmáticas no curso da história ocidental, a função da imaginação também está caracterizada por metáforas relativas a paradigmas temporais. Elencados por Kearney, o paradigma mimético diz respeito ao período pré-moderno da imaginação, o paradigma produtivo à modernidade e o paradigma paródico ao contexto pós-moderno. De acordo com o autor, embora as funções da imaginação não devam ser restringidas a tais paradigmas, é possível tirar algumas consequências. Se pelo mimético, bíblico, clássico, medieval,
A imaginação é tida como resposta às exigências de algo que, para além de si mesmo, postula sua existência. Há uma repressão à criatividade. No produtivo, relativo, por exemplo, ao humanismo, a responsabilidade pessoal se sobressai em relação às invenções e criações. Os significados provêm do indivíduo autônomo quanto ao paródico. Nota-se a potência das imagens triviais, da civilização inflacionada por imagens multiplicadas, que ameaçam o tempo das realidades incansavelmente por elas representadas. Esses apontamentos vão ao encontro da crítica sustentada por Duran, na introdução do livro As Estruturas Antropológicas do Imaginário, sobre a desvalorização da imagem e da função da imaginação, respectivamente no âmbito ontológico e psicológico. Em um primeiro momento, o antropólogo francês argumenta sobre o que julga ser as concepções equívocas da imagem, as quais deixam-na reduzida ao associacionismo, à coisificação, ao remanescente, à duplicação vulgar sensorial, à degradação sígnica e ao quase objeto. Tais noções suscitam não apenas a afirmação racionalista de Spinoza sobre as ideias da imaginação apresentarem contradições entre o real, existente e o inexistente, colocando-as abaixo das ideias da razão e distantes da verdade e da liberdade. Mas a herança do cogito cartesiano em estudos da psicologia da imaginação, fenomenologia da mente e linguística, principalmente no século XX, conduzindo à legitimação do pensamento esvaziado de imagens, reprimindo assim a potência imaginativa do ser humano e colocando a imaginação em suspensão. Outro aspecto da desvalorização mencionada por Duran encontra-se na divisão entre a coisa em si e a aparência, isto é, entre número e fenômeno, ao segmentar o número. Significado do fenômeno significante. Isto é, entre número e fenômeno, ao segmentar o número significado do fenômeno significante, confundindo assim o papel da imagem mental com os dois signos da linguagem difundidos pela escola saussureana, ou seja, confundindo imagem com palavra. Conforme o autor, essa relação é sustentada por uma retórica um tanto simplista, frente à qual ele contesta a anterioridade da imagem em relação à palavra. Se a palavra é um signo convencional da linguagem e, como compreendo, tanto a perspectiva estruturalista quanto a semiótica, um signo teoricamente arbitrário, no qual a forma significante define o conteúdo, significado, sendo, portanto, heterogêneos, a imagem não possui a mesma dinâmica. Dinamismo da imagem simbólica. Duran acredita no caráter pré-verbal da imagem e afirma que os significados figurativos da imagem são intrínsecos à significação imaginária, de modo que a imagem carrega consigo seu próprio sentido, o figurado. Assim, o analogon que a imagem constitui não é nunca um signo arbitrariamente escolhido, é sempre intrinsecamente motivado, o que significa que é sempre símbolo. Portanto, do símbolo composto da imagem, importa mais o conteúdo, sua força, do que sua forma. Nessa definição, o símbolo possui valor por si mesmo e, através da dinâmica da imaginação, deriva a
homogeneização do significante e do significado. Da articulação entre a imagem e seu sentido simbólico precedente, decorre a compensação entre o que está visível e invisível nessa relação. Para Durand, a imagem simbólica é transfiguração de uma representação concreta através de um sentido para sempre abstrato. Esse aspecto também é mencionado por Wunderburger, quando ele diz: a imagem torna-se, portanto, em sentido estrito simbólica, no entendimento de que sua força psíquica, sua consistência semântica, provém de metasignificações que estão ligadas ao conteúdo e, ao mesmo tempo, desvinculadas, porque pertencem a outro nível de experiência sensível ou inteligível. A imagem, como símbolo, repousa, então, ao mesmo tempo, em um laço e em um corte. Na compreensão de Durand, a imaginação simbólica é marcada por um simbolismo flexível e certa redundância. Se, como diz o autor, o significante, ao repetir-se exaustivamente, tem a capacidade de integrar qualidades contraditórias por antinomia em uma determinada figura simultaneamente, o significado se alastra no âmbito sensível, remontando a epifania sem cessar. É por meio da redundância que o símbolo preenche o que lhe escapa ou ausenta, consequentemente, o caráter simbólico da imagem se apresenta e se aperfeiçoa de modo relacional e estrutural, ou seja, por homologia, com outras imagens também simbólicas. Uma vez que a expressão simbólica depende de imagens, é definida na perspectiva durandiana como um meio multifacetado de representar um significado que não pode ser expresso em formulações linguísticas, assegurando, no plano locutório, que certa universalidade nas intenções da linguagem. Esse modo de comunicação do sentido simbólico, com vínculo efetivo, emotivo e representativo, nos leva a crer que tanto as expressões linguísticas quanto o pensamento estão baseados em imagens. Portanto, através da condição simbólica, a imagem recupera sua anterioridade ontológica e temporal frente às significâncias audiovisuais possíveis. Assim, reconhecer a profundeza da imagem simbólica estimula um ir além ou mais abaixo do seu significado superficial, logo no plano primitivo da expressão, locutório e próprio do símbolo, alicerçado tanto por impulsos fisiológicos quanto por dinâmicas de afetações específicas, percorrendo o sentido das metáforas até o final, enfático quanto à onipresença das metáforas e dos símbolos imagéticos. Durand conferiu ao sentido das metáforas o semantismo do imaginário, base para a compreensão da manifestação material e simbólica da imaginação do ser humano. Breve consideração sobre o trajeto antropológico. Centrado na formação e na classificação das expressões simbólicas, Durand postula o trajeto antropológico, o qual oscila entre gestos pulsionais do ser humano e o nível cósmico, social e material do meio em que esta habita. Enquanto o movimento desse processo pelas dimensões objetiva e subjetiva é operacionalizado através da imaginação, o imaginário, por sua vez, encontra vazão na reversibilidade de seu próprio caminho antropológico, sistematizando imagens, podendo partir tanto da cultura quanto do natural psicológico, uma vez que o essencial da representação e do símbolo está contido entre esses dois marcos reversíveis. Nesse caso,
Pela proposição do autor, o símbolo é sempre produto dos imperativos biopsíquicos pelas intimações do meio. E, uma vez organizado em torno de um mesmo tema arquetipal, capaz de apresentar variações sobre determinado arquétipo, o símbolo acaba por constelar. A atenção conferida pelo antropólogo francês às constelações de imagens se justifica pelo fato desses conjuntos simbólicos que reúnem por homologia e convergem em núcleos dinâmicos, revelam tanto o modo de funcionamento das imagens simbólicas quanto as possíveis estruturas da imaginação. O imaginário, intimamente relacionado à trajetória simbólica, possui níveis por entre... Repetindo, o imaginário, intimamente relacionado à trajetória simbólica, possui níveis por entre os quais as imagens se orientam: esquema, arquétipo, símbolo e mito, além de estruturar-se em 3 universos míticos, os quais foram denominados heróico, dramático e místico. Essa tríade mítica, como bem lembra Barros, se constitui sob um esquema de ação fundador, derivado de reflexos dominantes que, quando em curso, retardam ou inibem outros reflexos. Assim, Duran, baseado na reflexologia, postula as relações entre o corpo e as representações, variando o universo mítico conforme o gesto reflexológico que se encontra na sua base. Há na composição do imaginário 3 reflexos dominantes: postural, digestivo e sexual. 3 lógicas: a da distinção, a da fusão e a da harmonização. E 2 regimes de polaridade diurna e o de polaridade noturna, sendo que o primeiro abarca as estruturas esquizomórficas ou heróicas, e o segundo, partindo em 2 estruturas, compreende as sintéticas ou dramáticas e as místicas ou antifrásicas. Na base do pensamento figurativo, o esquema expõe a generalização dinâmica e afetiva da imagem, constitui a facticidade e a não substantividade geral do imaginário. São esses esquemas que formam o esboço funcional da imaginação. Eles ainda determinam, através das 3 dominantes reflexivas, a organização dos arquétipos universais e dos símbolos culturais e polissêmicos. Já o mito pode ser compreendido como um sistema dinâmico sob o impulso de um esquema, tende a compor-se em narrativa, em que os símbolos se resolvem em palavras e os arquétipos em ideias, na lógica do discurso. Araújo e Teixeira explicam a força persuasiva da unidade mítica, enfatizam sua qualidade metalinguística interpessoal e transcultural, assim como conferem ao mito a condição nuclear significativa do imaginário, ainda segundo os autores. O imaginário deve a sua eficácia a uma ligação indissolúvel entre, por um lado, estruturas que permitem reduzir a diversidade das produções singulares de imagens e alguns conjuntos isomorfos, e, por outro lado, significações simbólicas reguladas por um número finito de esquemas, de arquétipos e de símbolos. A expressão privilegiada das imagens encontra-se, contudo, no mito, cujas imagens seguem a sequência linguística, verbo, substantivo e adjetivo, sendo a função de substantivação nominal tida como secundária em relação ao verbo, verdadeira matriz arquétipa
ou em relação aos atributos que declinam a pluralidade intrínseca do sujeito. Pela classificação isotópica das imagens, sedimentam-se abaixo dos mitos os arquétipos e suas matrizes, às quais se relacionam os esquemas e suas ações, imperativos verbais. De acordo com Duran, percebe-se que o gesto postural da verticalização correspondente ao esquema diaético é simbolizado pelas cartas do tarô, cetro e gládio. O digestivo está relacionado ao esquema da descida e da interioridade, simbolizada pela taça. O gesto copulativo está ligado ao esquema rítmico e progressivo, simbolizado pelo arquétipo do círculo e do denário. As ações sobressalientes dos esquemas em cada universo mítico são descritas por Barros. No universo mítico erótico, diz Barros, a ação fundamental é da distinção, que privilegia as sensações à distância, visão e audiofonação. É pondo-se de pé que o homem libera a vista e o ouvido, podendo melhor exercer esses sentidos. Libera também a mão, que se ergue tanto para o combate quanto para o julgamento. No universo místico, a ação primordial é confundir, trazendo imagens da intimidade, calor, alimento, substância, etc. No universo mítico, dramático, regime noturno, a ação predominante é reunir. Vem daí imagens como a do porvir, a da roda, a da androginia e a do Deus plural, capazes de harmonizar contradições através do tempo. Diante dessa articulação, reitera-se a relevância do corpo biológico como um todo, o qual contribui para a formação da imagem, nos permitindo assim que o imaginário surge com o corpo. Este apresenta-se como superfície e profundidade, meio que põe em comunicação o interior e o exterior, que produz presença e principalmente que experiencia a passagem temporal totalizante. Não é à toa que a morte, enquanto fim último da existência humana, causa angústia e estranhamento, seduz por todos os seus aspectos desconhecidos. No imaginário, as imagens relativas ao tempo negativo organizam-se em símbolos que, no universo da angústia, segmentam-se em 3 temas, os quais presentificam o tempo que passa. Logo, o fio condutor é o medo frente à negatividade da vida. Duran explica que o simbolismo catamórfico está relacionado ao medo da queda física e moral. O nictomórfico ao medo das trevas, por exemplo, noite, escuro, cegueira. E o teriomórfico relativo ao medo da animalidade, tal como agitação, devorar, morder e destruir. Essa tríade simbólica pertence ao regime diurno, assumindo a lógica da exclusão e da contradição pela antítese. Por outro lado, no regime noturno, busca-se harmonizar a passagem temporal, eufemizar o destino ou impor o ainda não, noch nicht. Enquanto a esperança de fazer durar o tempo de vida, fica-se o ainda não. Os símbolos são cíclicos, de progressão e da rítmica, ou então símbolos do íntimo, da mistura e da inversão. Aos 3 primeiros, o princípio explicativo é o de causalidade e a lógica é diacrônica, ligando contrários. Já nos 3 últimos, operam os princípios da analogia e da figura da antífrase. Em resumo, na esquematização durandiana, temos regime diurno, estrutura esquizomórfica, esquema de separação. Regime noturno,
estrutura mística, esquema de inclusão. Regime noturno, estrutura sintética, esquema de disseminação. Se o primeiro regime demarca oposição e o segundo fusiona imagens, o terceiro coloca as imagens em narrativa, articulando de certa forma e de certa maneira as demais estruturas anteriores. Encontra-se nesse movimento a lógica do imaginário, uma lógica redundante e ambígua e que acolhe a sincronicidade da similitude, o princípio lógico complexo do terceiro incluído e ainda que preza pela consciência dos opostos, coincidência de opostos, O imaginário nas suas manifestações mais típicas, o sonho, o onírico, o rito, o mito, a narrativa da imaginação, e em relação à lógica ocidental desde Aristóteles, quando não a partir de Sócrates, é alógico. Em direção à fantasia transcendental. Se a imagem é material da vida, pela força da imaginação criativa, o imaginário encontra fôlego para instaurar, frente à objetividade da morte e à totalidade idolátrica, uma esperança vivida, a qual Duran denomina de função fantástica transcendental do imaginário. Pela fantástica transcendental, o autor expõe sua filosofia da imaginação, na qual a atividade imaginativa confere sentido ao mundo acessível, transformando-o criativamente nessa sensibilidade. Essa potencialidade criadora faz a ponte entre o meio dos fenômenos materiais e o meio inteligível, formando um entrelugar, um mundus imaginalis. Assim como produz uma perspectiva amena ao fazer circular no cotidiano imagens que postergam a certeza teleológica da vida e os anseios quanto ao desconhecido, diante da realidade humana, a liberdade encontra-se na poética do possível. O percurso do imaginário, trilhado por Duran, reserva a fantástica transcendental de um lugar privilegiado de agente transformador na natureza da realidade, mediado pela imaginação. Teoricamente, a imaginação tem evoluído como função mediadora em um mundo dinâmico de polaridade, como o equilíbrio restaurador em um modelo funcional biológico e psicossocial, como a função criativa em uma teoria psicológica metafórica, poética, como o agente teofânico por meio de arquétipos e símbolos, em uma teoria metafísica do conhecimento. Em todos os itens acima, Duran observa a imaginação como locus virtual da força vital, fornecendo uma visão de mundo eufemística, que por meio de imagens se apresenta ao mesmo tempo como heurística terapêutica. Se, como crê o antropólogo, símbolos e metáforas são parte integrante do eufemismo criativo e transcendente do imaginar, faz necessário remontar as inspirações do autor para compreendermos sua posta fantástica transcendental, que retoma a ontologia, acolhe a hermenêutica simbólica e designa a retórica, intermediária entre a razão e a imaginação, um lugar final no trajeto antropológico. Embora um tanto lacônico ao apresentar suas influências teóricas, nota-se que Duran encontrou sustento na concepção transcendental kantiana, a partir da qual a imaginação se articula entre o conhecimento e a percepção. Na crítica kantiana, as noções a priori de espaço e de tempo são essenciais à experiência. Há de se levar em conta a complexa relação entre os 4 grupos de categorias delimitadas por Kant.
quantidade, qualidade, relação e modalidade, sem os quais não se pode comunicar a experiência, o número e o fenômeno. Contudo, de Kant, interessa a Duran principalmente a apreensão de que a imaginação transcendental opera entre a percepção dos sentidos e a compreensão dos esquemas fornecidos na primeira crítica e os símbolos da terceira crítica. Os símbolos da terceira crítica apresentam as ideias estéticas que estão além da razão e não podem ser capturadas sem conceitos. Enquanto a perspectiva kantiana se atém à apreciação estética e à compreensão intelectual no tocante dos símbolos e na formação de conceitos, o antropólogo se interessa em validar imagens simbólicas, concluindo que elas competem igual valorização às das expressões conceituais de Kant, assim removendo dessas imagens as qualidades pejorativas, desviantes e fantasiosas. Transcender pela fantasia, para Duran, não é mero capricho ou esoterismo, mas um estímulo à faculdade humana de produzir imagens. E quando o autor fala em transcendência, não podemos esquecer que ela ocorre nos limites da imanência. A noção transcendental do imaginário durandiano também tem raízes nas implicações terapêuticas das imagens e dos arquétipos sobre o ser humano e em suas experiências de vida. O aspecto transcendental, seja pela perspectiva junguiana da mente ou durandiana da imaginação, restabelece o movimento de fruição pelas imagens e da afetação simbólica e consciente ou inconscientemente através da facticidade humana. Contudo, são os movimentos romântico e surrealista que de fato oferecem resistência à poética da transcendência. O surrealismo não mede esforços para criticar o cientificismo racionalista, disseminando o espírito da época por meio de imagens que alternam a percepção convencional do tempo e do espaço, assim como exploravam elementos místicos e mágicos do romantismo alemão, na trilha dos filósofos Schelling e Hölderlin, mas principalmente do poeta Novalis. Duran apropria o aspecto transcendental e a valorização dos mistérios da vida pela busca, talvez utópica, de um sentimento de mundo melhor. Em Novalis, o termo transcendental diz respeito ao rompimento com o dualismo pelo qual se pretende superar os opostos. Entre os valores românticos acolhidos por Duran, a formulação poética da fantástica transcendental estão o apreço pelos mistérios, magias, pelo noturno e a noite, pelas figuras arcaicas, fantásticas e imaginárias. Nas palavras de Braga, reiteramos as influências esotéricas, neoplatônicas e românticas presentes na referente função criativa. Diz Braga: os românticos revisitaram todas as filosofias ocultas e místicas da Renascença. Eles atribuíram à fantasia o mesmo poder demiúrgico. O poeta humano, o gênio, era considerado possuidor de capacidade demiúrgica de criação e competidor de Deus. Ele é um criador de micro-universos que são tão reais e tão densos quanto o material. As principais diferenças entre a fantasia mística neoplatônica e a fantasia romântica é que, para os românticos, o movimento de transcendência não é ascendente, mas descendente, não diurno, mas noturno, não orientado para o exterior, mas para a interioridade, não angelical, mas demoníaco. Tal liberdade criativa
possibilita materializar o imaterial, estabelecendo elo entre os mundos possíveis, os ficcionais, diegéticos e o das essências das ideias metafísicas e o sólido terreno da vida cotidiana. São das inspirações fantásticas do gênero literário fantástico que deriva o primeiro termo da filosofia da imaginação durandiana, o funcionamento da fantástica transcendental. É dependente das qualidades de seu espaço a priori. O espaço euclidiano, assim como é caracterizada pela mimese da imaginação primária, a narrativa retórica e a virtuosidade estilística que recolocam os seres humanos em contato com o mistério do espaço imaculado do desconhecido. A partir da esquematização da função fantástica transcendental de Duran, postura a imaginação criativa como elemento a priori do conhecimento humano e condição necessária ao imaginário. Portanto, defende o autor Duran a verdadeira liberdade da vocação ontológica das pessoas repousa precisamente nesta espontaneidade espiritual e nesta expressão criadora que constitui o campo do imaginário. Ela, a fantástica transcendental, é tolerância de todos os regimes do espírito, sabendo que o feixe desses regimes não é um excesso para essa honra poética do homem, que consiste em opor-se ao nada do tempo e da morte. Considerações finais. Ao longo deste trabalho, buscamos apresentar o lugar primordial conferido à imaginação no âmbito da teoria do imaginário, de Gilbert Durand. Assumimos como guia de nosso percurso os apontamentos do antropólogo francês, presentes na obra As Estruturas Antropológicas do Imaginário, relativos à desvalorização tanto das imagens quanto da imaginação no decorrer da história do pensamento ocidental. Compreendemos também a necessidade do autor em apresentar como fundamental o imaginário, contrário às perspectivas da semiótica crítica e do estruturalismo, a anterioridade da imagem em relação à palavra, justificando a prevalência do seu conteúdo sobre a forma. Portanto, como dissemos anteriormente, as imagens são simbólicas e motivadas na concepção do imaginário durandiano e valem por força, o que fica evidente pela sistematização do trajeto antropológico, o qual articula não apenas as ações e pulsões do corpo biológico, mas as faculdades da razão e da imaginação, levando em conta as coerções sociais e culturais do mundo vivido sobre o ser humano. Foi posto neste trabalho que, pela fantástica transcendental, Durand sugere um restabelecimento estético, criativo e pedagógico frente ao nada do tempo da morte. A função transcendental da fantasia, na qual fantasiar é, em si, criar imagens, para o autor, figura como uma função de esperança. Contudo, a fim de não sermos acusados de ingênuos, é preciso, diante desses apontamentos, apresentar interrogações sobre o eufemismo. Há a possibilidade de ele fornecer experiências até certo ponto fantasiosas demais ou muito amenas, antevendo um falso equilíbrio ou uma possível alienação coletiva frente à complexidade caótica da existência humana? Quanto à classificação isotópica das imagens, não estaria no regime noturno supostamente equilibrado a principal monodal, o princípio monodal, e no qual os opostos são incluídos, o princípio de harmonia sufocando a diferença e transformando a alteridade em mesmidade?
Cabe indagar também sobre como ou o porquê de harmonizar os contrários em nossos tempos. Por outro lado, poderíamos problematizar sobre o equilíbrio do progresso relativo à estrutura sintética, ser capaz de fomentar uma estética totalitária com consequências que a história e a memória não nos deixam esquecer. Enquanto houver desejo ou esperança de fazer durar o tempo em si e dos outros, o tempo de si e dos outros, a partir da ação poética, eufêmica e criativa, assegurada pela fantástica transcendental, é preciso se despedir das alucinações repetidas pelos labirintos de espelhos da civilização das imagens, que mais dialogam com Thanatos do que com Eros. Parece ser necessário, ainda, despertar das ilusões, sem perder, claro, a sensibilidade afetiva para com os sonhos, devaneios, brincadeiras e fantasias. E se distanciar da condição paranoica que segue aqueles os quais adoram e vivem em função de imagens, no estilo mais vulgar, enganoso e medíocre da idolatria. Obrigada por nos ouvir até o final. Este foi o texto da desvalorização da imaginação à fantástica transcendental. Que venham mais booktubers. Sugira o texto que você gostaria de ver lido aqui. Agradecemos por inscrever-se no canal, clicar no like, compartilhar, comentar, porque tudo isso faz com que a linguagem dos algoritmos entendam que o nosso assunto é importante. É isso aí. Que venham mais booktubers, vídeos, explicações, lives. Conto com a sua interatividade e vamos lá!